Um fato curioso na história do Brasil é a suposta aparição de OVNIs, objetos voadores não identificados, em 1558. Isso mesmo, no iniciozinho da colonização do país, no estado do Espírito Santo. E não é só isso, também há o relato de uma abdução, o sequestro de um índio por uma dessas naves espaciais. E tudo foi documentado nas cartas que os jesuítas daqui mandavam para os superiores deles lá na Europa. Neste caso, trata-se da história do índio Mané Moaçu, que foi batizado pelos religiosos e ganhou um nome cristão, passando a se chamar Sebastião de Lemos. Acontece que depois disso, ele andava muito doente e no mesmo dia em que se casou com uma índia, que já era companheira dele, o Mané Moaçu simplesmente desapareceu. Uma carta do dia 13 de junho de 1559, do jesuíta Antônio de Sá, conta o que aconteceu. Nela, o missionário diz que em uma noite de grande tempestade, Mané Moaçu foi levado em corpo, ou seja, foi levado vivo por demônios, arrastado com grande estrondo, veja bem, um grande barulho. 3 dias depois, ele apareceu, totalmente transtornado, contando uma história muito estranha de que foi conduzido de um porto para o outro daquela região, passando assim por 3 lugares numa velocidade absurda, ou, como diz a carta, com tanto ímpeto e clamor que a si mesmo não podia ouvir nem entender. Mas ele não estava só, porque contou que tinha muita gente também junto lá com ele sendo levada. Havia outros e disse ainda que viu fogos muito horríveis. Até que, finalmente, foi deixado num lugar em que havia mangue, um manguezal. A carta revela ainda que o índio estava apavorado e passou a fugir das pessoas, pensando que elas fossem os tais demônios. Bastante traumatizado, poucos dias depois disso, Mané Moaçu acabou morrendo. Uma curiosidade é que esse índio era irmão de um personagem histórico famoso no Brasil, o Araribóia, que lutou ao lado dos portugueses contra os franceses e contra os índios tamoios. Tanto o Araribóia, que depois foi batizado de Martim Afonso, como o Mané Moaçu eram filhos de Maracajaguaçu, chefe da tribo dos Temiminós, uma tribo tupi. E os relatos dessas aparições, dessas luzes, não eram incomuns naquela época, não. O próprio José de Anchieta, jesuíta famoso, falava nas correspondências dele sobre essas lendas indígenas, sobre os demônios chamados de curupiras e sobre essa grande coisa de fogo, essa coisa iluminada, que na língua tupi era o boitatá, muito temido por todos, e que o Anchieta descreveu assim: não se vê outra coisa senão facho cintilante, correndo daqui para ali, acomete rapidamente os índios, e o que seja isto, ainda não se sabe com certeza. E até a próxima, com uma história a mais.